Pessoal, boa noite, tudo bem? Por aqui Renato Montanari, hoje 17 de setembro, né, 19 horas, eu vou fazer um tempinho que eu queria gravar esse vídeo e agora eu vou acabar fazendo esses comentários aí, vou tentar ser rápido, né? Mas isso envolve a postura do advogado que representa a Almesp, a atual Amesp, né? É, e até, né, a decisão que a própria associação, a diretoria da associação vai tomar em relação a isso. Eu procurei até algumas regionais aí, ou presidente de algumas regionais, para comentar esse assunto, para passar a minha opinião de que provavelmente os associados, e eu sou associado também, não ficariam contentes com essa situação, com essa postura que o advogado da Almesp passou a ter contra os associados, né? E acabei não tendo retorno também, então aqui eu vou expor essa situação com mais detalhes, né? E vou acabar levando para a parte jurídica, que é o que sempre a gente faz, é o que sempre a gente comenta, né? E aí, modéstia à parte mais uma vez, né? Vou demonstrar para todos aí que a minha opinião nesse caso, eu já manifestei ela talvez até rapidamente em alguns vídeos anteriores, mas ela vai acabar prevalecendo, né? E essa decisão, esse acórdão é muito importante e vai demonstrar isso, né? Bom, vamos lá. Como todos sabem, o acórdão é uma decisão colegiada, né? Então, quando vem uma decisão do tribunal, ela é muito importante, ela tem bastante relevância, ainda mais quando ela tem uma ligação direta com o tema, que é o caso aqui que a gente vai comentar, tá? Então, qual que é essa situação? Essa situação desagradável, ela envolve os policiais associados, né, os policiais associados da Almesp, que resolveram por conta própria, através de outros advogados terceiros, fazer a cobrança dos valores atrasados, tá? Todas as vezes que eu comentei sobre isso, eu sempre falei dessa situação, não comentei sobre cumprimento de sentença, ou seja, da incorporação do ALE, tá? Então, aqui a gente está falando, hoje está se popularizando esse termo aí, se popularizou na verdade, é o tal do alezinho, tá? O pessoal tem chamado isso de alezinho. Então, todos os vídeos que a gente fez praticamente foi sobre o chamado atualmente de alezinho, que é os valores do ALE, né? O policial reclamar lá os valores do ALE de 2014 para trás, tá bom? Então, em relação a esse período que não está compreendido dentro do mandado de segurança coletivo da Almesp, isso está fora, né? Muitos policiais procuraram individualmente, né, através de advogados terceiros ou até através do próprio advogado que representa a Almesp, fazer essa cobrança desses valores atrasados separadamente. Né? Tanto isso é verdade que depois, se vocês virem, tem vídeos recentes do NEG falando que ele ajuizou, salvo engano, aí, cerca de 3 mil ou 4 mil processos. Na verdade, ele cita que ele fez igual esses mesmos advogados fizeram, né? E depois ele mudou o entendimento, né? Atualmente eles fizeram os advogados que representam a associação fizeram uma ação civil coletiva para fazer essa cobrança para tudo associado, beleza? Então, essa é a circunstância. Então, assim, durante muito tempo foram feitas as cobranças, as ações de cobrança individualmente e depois, atualmente, hoje, está em andamento uma ação civil coletiva, tá? Para cobrar esses valores para todos os associados, tá? A gente não sabe o que vai acontecer com isso, né? Se essa ação vai ser provida ou não, se ela vai ser rejeitada ou não por algum motivo, né? O que se sabe é que o que eu defendo, né? Eu já falei isso diversas vezes, é que, na minha opinião, essa ação de cobrança ela vai prescrever agora, daqui 15 dias, aí 20 dias, tá? Então, assim, eu sempre defendi isso de forma pública, né? Informando, orientando o pessoal a entrar com ação de cobrança individualmente, ainda mais para quem não é sócio, tá? Com certeza para quem não é sócio. Então, se você está vendo esse vídeo não é sócio da associação, não tem outro resultado, né? Para falar de forma mais militar aí, não tem outra alternativa que você não correr logo atrás do seu advogado de confiança para fazer essa ação de cobrança, porque senão você vai perder o seu direito. Eu tenho muita convicção do que eu estou falando, embora os próprios advogados lá que representam a associação digam que isso não vai acontecer, tá? Mas isso vai acontecer. Eu vou sentir pena aí do pessoal que não fizer isso. Quem é sócio da associação,
vai ter a alternativa dessa ação civil coletiva. Então, e a gente torce para que dê certo, né? Eu acho que isso pode não acontecer também, mas é só um achismo, tá? Sem base jurídica nenhuma nesse caso aqui agora que eu estou opinando, mas é só um achismo que ela pode não dar certo, tá? Repetindo isso, mas a gente torce para que dê certo e que beneficie todo o associado. E aí você vai entrar numa ação de cobrança, nessa ação civil coletiva, que é uma ação de cobrança coletiva, e isso lá na frente vai demorar um pouquinho mais, tal, mas a gente espera que dê certo. Beleza? Então, dito isso, essa introdução, que já não está tão rápida assim, mas é importante. O que então que os advogados que representam a OMESP fizeram, estão fazendo, talvez ainda, eu não tenho acompanhado distribuição de ações recentes, mas eles, quando os policiais foram lá, contrataram advogados terceiros para fazer essa cobrança dos valores atrasados, depois, quando a ação transitou em julgado tal, e o pessoal ganhou a ação, o advogado que representa a associação contratou uma advogada, né, e entrou com a ação requerendo o arbitramento de honorários em favor em favor dele, em favor do advogado que representa a OMESP, o Dr. Negri, né, fez isso, requerendo o arbitramento de honorários em favor dele, tá? Contra, portanto, o policial. Então, o autor da ação nesse caso é o Dr. Negri, o escritório Negri Advogados. E o réu da ação é o policial que ganhou com um advogado terceiro, com outro advogado, a cobrança dos valores atrasados. Beleza? Eu já me manifestei sobre isso rapidamente, e assim, se ele fizer isso em relação ao cumprimento de sentença, que é a partir de 2014, né? Eu talvez vejo certa razão em ele fazer isso, e talvez ele tenha até direito em relação a esse período, porque foi ele que patrocinou a ação, o mandado de segurança coletivo, e é responsável por ele a partir de janeiro de 2014. Agora, os valores atrasados, não. Né? E eu sempre vinha falando nesse sentido. Olha, o advogado que representa a associação não tem direito, ele não pode fazer isso. Mas ele manejou várias ações contra vários policiais e houve várias sentenças, tá? Houve sentença que julgou, né? E sentença, entendam todos aí, é uma decisão do juiz lá de primeiro grau, lá da comarca. Então, houve decisão do juiz que julgou a ação improcedente, houve juiz que julgou parcialmente procedente, arbitrando honorários para ele no valor de 10%, outro juiz arbitrava honorários de 20%. Então, tem várias circunstâncias. Teve juiz que entendeu que o local que ele entrou com a ação não era o foro competente e mandou redistribuir para outro local. Né? Então, várias questões aí que já é conhecido em relação a esse assunto. Mas aí, conforme eu vinha falando, né, e inconformado aí, né, eu inconformado em ver colegas respondendo por isso, né, a gente saiu esse acórdão recente, que é o que eu vou passar para todos aqui, demonstrando, portanto, né, e essa decisão de segundo grau muito importante, né, demonstrando, portanto, que o direito está do lado do policial militar que contratou o advogado terceiro para reclamar os valores atrasados. O escritório Negri Advogados não tem direito nenhum em relação a isso. E essa decisão, então, confirma isso. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Esse é o acórdão, ó. É bem recente, tá? Agora, finalzinho de agosto, ó. Né? Então, quem que, nesse caso aqui, ó, a sentença foi favorável ao escritório Negri Advogados, tá? E o policial aqui, nesse caso, o policial Cristiano Vieira, ele apelou contra a decisão. Inclusive, ele teve que pagar custas aqui para apelar, porque não tem justiça gratuita. E o apelado, né, é o escritório. E aí, a decisão, então, deu provimento ao recurso, conforme a gente vai demonstrar para todos, tá? Aqui está a ementa da decisão, né? Que já, se a gente fizer a leitura a gente já vai entender exatamente o que aconteceu, né? Mas a gente vai demonstrar de forma mais analítica aqui, né? De forma mais completa, né? Então, como eu disse para vocês, ó, vou ler para vocês acompanharem. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente a pretensão inicial, ou seja, em favor do escritório.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, das despesas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Anote-se que a decisão rejeitou, né, nesse caso ela tinha sido embargada e a decisão rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu. O réu é o policial militar. Inconformado, apela ao policial militar. Resume os fatos. Argue sua ilegitimidade passiva para a causa, pois não pactuou a prestação de serviços advocatícios com o autor, que é o escritório de advocacia. Tampouco autorizou que eu representasse, optando por contratar outro advogado para reaver os direitos patrimoniais anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo. Menciona não haver vínculo jurídico a justificar o arbitramento dos honorários pretendidos na inicial e, além disso, a manutenção da decisão, somado ao que é devido ao patrono contratado e a verba honorária sucumbencial, implicará 60% somente a título de honorários advocatícios, o que é desarrazoado. Afirma que o mandado de segurança não é adequado para a cobrança de valores retroativos, portanto, não se formou título executivo para exigência das quantias vencidas antes da impetração do mandado de segurança coletivo, as quais foram objetos de ação de cobrança individual. Insiste no fato de não haver obrigação legal, tampouco contratual, para a cobrança de honorários advocatícios anteriores ao mandado de segurança coletivo a amparar a pretensão do autor. Houve resposta ao relatório. E aí vem a decisão, né? De proêmio, não obstante das razões de apelação constar argumentos utilizados na contestação, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação à dialeticidade recursal invocada em contra as razões, posto que o apelo ataca frontalmente os fundamentos da respeitável sentença. Esse é um fundamento mais ligado a uma questão processual, né? E aqui vamos às partes que mais importam, né? O recurso comporta provimento. Respeitado o entendimento do ilustre juiz de origem, né, o juiz lá do primeiro grau, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, ou seja, o policial militar não poderia ser réu. Tá? E aí ele traz a jurisprudência, conforme Dinamarca e Lopes, ele fala sobre a legitimidade para a causa, legitimidade passiva, né? A legitimação para agir, né? Ele dá algumas referências doutrinárias, né? Que não compensa a gente ler muito, né? Mas depois vai ficar mais claro para que todos entendam. E aí ele vai analisar de forma mais fácil de entender, né? Então vamos lá. A discussão travada entre as partes diz respeito a ser devido ou não os honorários advocatícios ao autor, que é o escritório, que representou a associação de classe em mandado de segurança coletivo em razão de o réu, policial militar, ter obtido proveito econômico em ação de cobrança individual patrocinada por advogado diverso. Verifica-se dos autos que o autor foi contratado pela associação, pela OMESP, esse aqui é o escritório foi contratado pela OMESP para impetrar o mandado de segurança coletivo. E etc. Né? E aí a gente já sabe o resultado. Por sua vez, o réu optou por promover a ação de cobrança individual, contratando por sua livre vontade outro advogado para patrocínio da causa, que tramitou perante a terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, com trânsito em julgado em 2024 e posterior fez o cumprimento de sentença. De se consignar que não há nos autos indício probatório capaz de revelar vínculo contratual ou jurídico entre o autor e o réu, ou seja, entre o policial militar nesse caso e o escritório que está cobrando os honorários, consubstanciado na prestação de serviço advocatício, de modo que aquele, em tese, não tem aptidão para exigir do último qualquer remuneração. Ou seja, o escritório não tem aptidão para exigir do policial militar qualquer pagamento. Desse modo, sem contratação passível de corroborar com o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, né, do policial militar para a causa. Em caso similar, ele vai trazer uma jurisprudência. Por tais razões, não obstante o autor tenha patrocinado a associação, correto? Substituta processual dos associados, em mandado de segurança, a ausência de prova de contratação particular pelo réu para a cobrança individual do benefício implica a impossibilidade de se exigir honorários advocatícios. Não há nenhum contrato entre o escritório e o policial militar. Beleza? Somente há um contrato entre a associação, a MESP e o advogado que a representou.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, do policial militar, de modo que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa. Correto? Então, tá aí a decisão, né, em acórdão, que revela que o direito, né, como a gente sempre disse aqui, né, como a gente sempre defendeu, ele está do lado do policial militar. Então fica essa informação importante. Eu gostaria que o vídeo tivesse ficado curto, mas nesse caso, como teve bastante informação e a gente quis, né, eu quis acabar lendo o acórdão praticamente inteiro aí para vocês, acabou ficando um pouquinho mais comprido. Mas essa decisão é importante. Tenho certeza que muitos advogados vão acabar se utilizando dessa decisão para defenderem os policiais militares que são seus clientes, né, nesse tipo de ação. E é isso, né? Acredito então que isso prevaleça. E por fim fica uma sugestão, aí, uma orientação, né, para a própria associação, né, para que cobre do Dr. Negri que uma manifestação em relação a isso, né? A gente não acha razoável esse tipo de cobrança do escritório, porque são valores atrasados. Tá? Embora ele tenha reflexo, é claro que, né, você pega um unidade de segurança coletivo, usa aquela decisão para cobrar os atrasados, né, e conforme o acordo que foi feito com ele, conforme o contrato celebrado, ele vai ter muito retorno financeiro em relação a isso, a gente torce para isso também, porque ele merece, mas assim, é muito ruim, a gente acha isso abusivo, a gente acha isso mesquinho ir atrás desses valores contra o policial militar lá, que no final da linha é o coitado da situação, que ganhou sua açãozinha individual com muito custo, muitos perderam, inclusive, alguns perderam essa ação, e aí quando o policial militar ganha, vem o advogado da associação, e o policial militar é associado, né, nesse caso, e vai querer cobrar honorários aí de valores que com certeza não vão fazer falta para esse advogado, tá bom? Então fica essa manifestação aí e que isso sirva até para o MESP, né? Conhecer, se não conhece esse assunto, mas que adote talvez focado até providências em relação a isso, porque isso não é do interesse do associado. Com certeza a gente, né? Eu sou sócio, não é do meu interesse pagar, né, e ver o advogado querendo tomar medidas contra o próprio associado, tá bom? Forte abraço a todos aí, até mais, fiquem com Deus, até mais.